setor dos cereais em Portugal é um setor que desde tempos imemoriais tem causado preocupação ao país. Desde logo porque quando começou os descobrimentos, um dos grandes fatores que levou a Portugal a procurar e a descobrir novos mundos foi exatamente a falta de cereais que se sentia nessa altura. Depois, num passado mais recente, na altura do Estado Novo, que nos lembramos da célebre campanha do trigo, onde havia um incentivo muito grande para que se produzisse em todas as terras, especialmente no Alentejo e em Trás-os-Montes, terras que nem sequer tinham aptidão para a produção cerealífera, e havia um incentivo muito grande do Estado para que, de facto, se produzisse mais trigo e Portugal conseguisse ser autossuficiente. Depois entramos na Comunidade Económica Europeia, na altura, hoje União Europeia, e até essa altura havia a EPAC, que de uma forma mais ou menos artificial mantinha os preços à produção de certa forma elevados. Com a entrada no mercado único, os agricultores viram um problema que até então não existia, que é competir com outras partes do mundo, especialmente na Europa, com produtividades muito mais elevadas, que será uma concorrência complicada. Só para dar uma ordem de grandeza, enquanto em Portugal hoje, de sequeiro, conseguimos ter uma produtividade alta de 3 toneladas, na bacia de Paris essa produtividade pode chegar às 10 toneladas. Isso fez com que nos anos seguintes e nas sucessivas reformas da PAC tivesse havido alterações de alguma forma para incentivar este setor. Mas o que acontece, e isso é que é um facto, é que nos últimos 10, 15 anos a área de cereal tem descido sistematicamente, ano após ano, tem descido. Isto acontece por vários fatores. Em primeiro lugar, as alterações climáticas. Este clima mediterrâneo que caracteriza aqui o nosso país, com anos muito secos e com pluviosidade muito intensa e muito concentrada, afeta de sobremaneira estas culturas, uma vez que são de outono e inverno e os períodos de seca afetam em grande medida o rendimento. Já para não falar nas ondas de calor que temos tido nos últimos anos na primavera, que são fora do tempo que seria comum e que também afeta o peso do grão e aí o rendimento da cultura. Depois temos uma questão que é a questão da concorrência com os países que produzem mais do que nós e a dificuldade em ter rentabilidade nestas culturas, porque com produções baixas em sequeiro, porque estamos muito dependentes das questões climatéricas, com produções muito baixas torna-se difícil ter rentabilidade neste tipo de culturas. E nas terras onde é possível regar, e nós estamos a falar aqui de uma irrigação mínima, sendo uma cultura de outono e inverno, os ensaios que temos com pouco mais de 1.500 metros cúbicos por hectare, conseguimos produtividades que podem triplicar aquelas do sequeiro. Estamos a falar de uma ordem de grandeza de, se calhar, de passar de 2, 3 toneladas para 6 toneladas. Isso faria toda a diferença. E o que acontece é que nas zonas onde temos disponibilidade de água, e aqui aparece o grande reservatório do Alqueva como a primeira grande razão para isto acontecer, as terras mais produtivas que historicamente se fazia cereal, com a disponibilidade de água pelo Alqueva, foram e têm sido gradualmente transformadas em culturas com rentabilidades muito superiores, desde logo o olival ou até os frutos secos, onde se destaca o amendoal. E por isso tem havido uma preocupação em fomentar a produção de cereais, até porque numa área muito importante do nosso país não existe alternativa cultural. Onde não há água, as únicas possibilidades de fazer agricultura será ou com recurso à pastagem, que é a pastagem muito extensivo, e o pior que pode acontecer a um país é o abandono. De maneira que nós, enquanto associação, temos vindo a trabalhar nos últimos anos para conseguir manter a produção de cereais em Portugal. Não só para manter a autossuficiência, que é neste momento, nós acreditamos que não seja de todo possível de conseguir. Neste momento nós produzimos cerca de 5% das nossas necessidades de trigo duro e de trigo mole. Mas é importante termos alguma quantidade produzida em Portugal, até numa lógica de soberania alimentar, que nós assistimos no passado recente, em primeiro lugar com o Covid e depois com a guerra na Rússia e na Ucrânia, a dificuldade de abastecimento e a subida enorme do preço destes produtos,
que nunca aconteceu em Portugal, mas estivemos muito perto de haver escassez de produto. E por outro lado, o nosso objetivo é também manter a atividade agrícola em todo o território nacional, uma vez que não há opções culturais se não se fizer trigo, se não se fizer trigo ou outros cereais, e se não se fizer pastagem muito extensiva, o abandono é o cenário mais provável e possível de acontecer. E nós não podemos ter metade do país, que estamos a falar de uma faixa interior que ocupa mais de metade do território, despovoado, onde não existe economia, não existem pessoas, à mercê dos focos florestais e todos os inconvenientes que teremos de ter um país abandonado. Por isso, nos últimos anos, nós, enquanto associação representativa dos produtores, temos feito um esforço para conseguir manter a atividade de produção de cereais em Portugal. E com isso trabalhamos em várias vertentes. Em primeiro lugar, tentámos, através da lista de variedades recomendadas, que é uma lista que é promovida pela associação, e fazemos dois ensaios, um em Elvas e outro em Beja, com exatamente o mesmo protocolo, de maneira que todas as empresas que têm sementes para comercializar na campanha seguinte possam pôr à disposição da lista e, com isto, ser avaliado pela indústria dos fatores industriais, as questões industriais que são importantes para o fabrico de pão ou de massas ou de bolachas, e, por outro lado, as questões agronómicas, sendo que a indústria tem voto de qualidade, e isso faz com que tenhamos lotes muito mais homogéneos, que era um dos problemas que a indústria se queixava muito, é que tínhamos uma grande disparidade entre os lotes de sementes, e quando importavam de França, o lote era completamente igual, de 4 ou 5 mil toneladas, e com isto conseguimos ter lotes muito mais homogéneos e com melhor valor. O Algarve é uma fruticultura diversificada, em que temos duas culturas dominantes em termos de área, que são os citrinos e a alfarrobeira, com áreas mais ou menos semelhantes, mas com os citrinos a assumir uma importância económica muito superior à importância económica da alfarrobeira. Depois temos a cultura da framboesa, incluída dentro do grupo dos pequenos frutos, mas onde temos sobretudo a framboesa, que embora ocupe uma área bastante reduzida comparando com as outras, tem uma importância económica semelhante à dos citrinos. Depois pode-se medir em diversos parâmetros, mas é uma cultura mais ou menos semelhante em termos de importância. Temos depois outras culturas, como o dióspiro, a romanceira ou o damasqueiro, que são culturas tradicionais que se mantêm no Algarve com alguma importância económica, mas incomparável do ponto de vista da dimensão com aquilo que é a cultura dos citrinos, que é a cultura sobre a qual vamos incidir mais. Temos depois o abacateiro, que é uma cultura uma planta que está há muitos anos no Algarve, mas que tem assumido maior importância nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas fundamentalmente, e que está em franco crescimento em Portugal, como aliás está também em Espanha e noutros países. Temos também a pitaia, que é uma cultura nova, e há outras culturas novas. A pitaia foi uma cultura na qual nós trabalhamos com o grupo operacional da Fruta Dragão, e que é uma cultura que vem permitir diversificar um bocado a fruticultura do Algarve e trazer uma cultura com menores necessidades hídricas, que é um dos problemas fundamentais da nossa fruticultura. Vamos incidir, portanto, fundamentalmente em termos de boas práticas sobre a questão dos citrinos e dos abacates. Estas culturas, particularmente dos citrinos, é uma cultura antiga, mas que têm tido uma evolução muito positiva do ponto de vista de boas práticas nas últimas décadas. Por um lado, a questão dos tratamentos fitossanitários, do controle de pragas e doenças, é hoje feita de uma forma muito mais profissionalizada, muito em grande medida devido à presença de técnicos no campo que controlam os tratamentos, controlam as pragas, que determinam os índices, os níveis económicos de ataque e, portanto, que permite fazer uma gestão mais profissional do que aquilo que se fazia antigamente e, portanto, aplicando hoje produtos fitossanitários menos agressivos, com menor impacto ambiental e com melhor controle das pragas e das doenças. Outro aspecto que houve também uma grande evolução foi a questão da gestão do solo. A gestão do solo mudou muito ao longo dos últimos anos. Passámos de uma aplicação de herbicida para a manutenção de vegetação espontânea na entrelinha e isso, do ponto de vista ambiental, é um aspecto extremamente importante. Outro aspecto em que também se evoluiu e onde a citricultura do Algarve está a um nível bastante alto comparativamente com outras citriculturas mesmo da zona do Mediterrâneo, é o nível da rega.
nós temos hoje a grande maioria do nosso pomar, as últimas estatísticas, que são de 2019, dão-nos um valor de 97% dos pomares com rega gota a gota. Este valor é um valor superior àquilo que nós encontramos em Espanha, Itália, enfim, outros países da zona da Europa e que têm também citriculturas importantes. Portanto, desse nível, nós temos uma boa prática, digamos assim. A rega gota a gota é, sem dúvida, o sistema de rega mais eficaz do ponto de vista do uso eficiente da água e, portanto, nos permite poupar água. Além disso, nos últimos anos, particularmente nesta última década, temos também já muitos pomares com sondas de umidade no solo, enfim, com dispositivos, com estações meteorológicas nas próprias explorações, que permite fazer uma rega de acordo com aquilo que são as necessidades da planta e, portanto, uma rega bastante mais eficiente e, portanto, dessa forma, permite-nos poupar um recurso que é vital para o Algarve, que é um recurso importante, que é a água e que é importante em termos de citricultura, temos boas práticas. Apesar de a citricultura do Algarve ter hoje já boas práticas, é possível melhorar essas práticas ainda. Na perspectiva não só de diminuir o impacto negativo sobre o ambiente, mas de ter impactos positivos sobre o ambiente, ou seja, através da prestação de serviços ecossistémicos. Um dos aspectos que se pode melhorar é a gestão das coberturas do solo. Hoje em dia, a diminuição de área com tratamento com herbicida é importante, mas pode-se melhorar ao nível da gestão da entrelinha, em que o corte da vegetação espontânea pode muitas vezes ser atrasado de forma a permitir a floração da vegetação espontânea, de forma a poder, através da floração, alimentar os auxiliares que estão nessa vegetação espontânea, insetos que são fundamentais no controle de algumas das pragas dos citrinos, e também na alimentação de aves, de pequenos pássaros que existem no pomar. E depois temos também, ao nível da linha, a utilização da lenha de poda ou de outros de resíduos que possam ser utilizados para cobertura na linha, evitando ou diminuindo a aplicação de herbicida que é feita na linha e contribuindo dessa forma também para o aumento do carbono no solo, para o aumento da matéria orgânica do solo, permitindo aquilo que hoje o pomar já faz, que é não deteriorar a qualidade do solo ao longo dos anos de cultivo, mas antes, pelo contrário, permitir aumentar a matéria orgânica do solo, que é fundamental em termos ambientais, é fundamental em termos de fixação de carbono no solo e é também um contributo importante depois para a eficiência da rega, uma vez que solos com mais matéria orgânica são solos que têm mais capacidade de retenção de água. Portanto, outro aspecto que se pode melhorar ainda nas práticas no cultivo dos citrinos é a poda. A poda que muitas vezes não é feita todos os anos e, por vezes, quando se faz, é necessário fazer podas drásticas com quebras de produção significativas. Portanto, pode-se melhorar no sentido de fazer podas mais frequentes e, através dessas podas mais frequentes, ter melhor qualidade da produção, ter mais facilidade no controle de pragas e doenças e, portanto, ser necessário fazer menos tratamentos e, por outro lado, não haver aquelas quebras de produção que ocorrem quando um pomar não é podado durante vários anos e depois tem de sofrer uma poda drástica para poder recuperar a sua capacidade produtiva. Ao nível da rega, é necessário também fazer mais. Pode-se fazer mais ao nível de nós temos já a rega de gota a gota, portanto temos já um sistema eficiente, mas pode-se melhorar ainda ao nível das dotações de rega, portanto fazer essas dotações de rega de acordo com os dados, com a informação das sondas de umidade, de acordo com a informação das estações meteorológicas, portanto introduzir mais tecnologia no pomar é algo que é positivo e que permite ter uma rega mais eficiente ainda do que aquilo que temos hoje e, por outro lado, a introdução de técnicas de rega deficitária, sobretudo nos anos onde há mais falta de água, a rega deficitária controlada pode ser um auxílio importante também, na medida em que podemos diminuir a dotação de rega em períodos, nomeadamente o período de crescimento do fruto, em que o efeito sobre a produção é menor e, portanto, esse efeito não se faz sentir tanto e permite-nos poupar água. Temos estado a trabalhar sobre isso e estamos a trabalhar sobre isso num projeto financiado pelo PRR, que é o Agro Mais Eficiente,
e que nos está a permitir obter alguma informação e que nos vai permitir, certamente, divulgar alguma informação sobre as melhores épocas de rega deficitária na cultura dos citrinos, mas também na do abacateiro e de outras culturas, como é o caso da alfarrobeira, que, sendo uma cultura tradicionalmente de sequeiro, ela hoje, devido às alterações climáticas, necessita, em muitos casos, de ter uma rega também para permitir ter uma produção significativa e que torne o pomar de alfarrobeiras também um pomar economicamente viável e interessante para o agricultor. Além daquilo que nós temos hoje, nós temos ainda algumas ameaças à citricultura que importa realçar. Uma das ameaças mais importantes que nós temos é o HLB, ou o Anglongbing, que é uma doença provocada por uma bactéria que é incurável. A partir do momento em que uma planta adoece, não tem cura possível. Esta bactéria é transmitida por insetos, nomeadamente as psilas, a psila africana dos citrinos e a psila asiática dos citrinos, que são capazes de, picando ou alimentando-se numa planta infectada, transmitir a doença para a outra planta onde se vão alimentar a seguir. Nós, em Portugal, temos um desses vetores, portanto, um desses insetos que transmite a doença, não temos a bactéria. O inseto que nós temos em Portugal que transmite a doença está relativamente controlado na medida em que é uma psila que não se adaptou muito bem às nossas condições e que foi combatida, que é possível combatê-la através de luta biológica com um parasitoide que provocou uma regressão da presença do inseto no sul de Portugal, portanto não está na zona citrícola do Algarve, portanto só esteve na zona costeira de Algesur e Sagres, mas já desapareceu dessa zona, aparentemente, e portanto não temos esse problema. Temos o outro problema, que é, em termos de ameaça, que é o facto de existir uma ou outra psila, a psila asiática dos citrinos, que está no Brasil, que está no continente americano, está no continente asiático e que está também já na zona oriental do Mediterrâneo, nomeadamente em Israel, no Chipre, e, portanto, há o risco de introduzir esse vetor, como há, aliás, o risco de introduzir toda uma série de outras pragas. Algumas têm vindo a aparecer, como é o caso de novas tribes, mas há muito mais outras pragas, cochinilhas, moscas da fruta, portanto, que podem ser introduzidas e que é importante defender a nossa citricultura através da não importação de material vegetal contaminado, que é o principal fator que contribui para a importação dessas doenças e pragas que existem noutros países. E, portanto, é importante que os agricultores e os cidadãos em geral tenham consciência de que trazer uma plantinha de alguma zona da Ásia, do continente americano ou de outros continentes, ou mesmo de outro país, constitui um risco para uma atividade económica importante e, portanto, com um impacto económico na nossa citricultura e na nossa fruticultura, porque isto aplica-se também a outras culturas, e, portanto, com impacto também ambiental, porque, por vezes, obrigam à aplicação de tratamentos fitossanitários nessas culturas. Um dos aspectos que há que ter em consideração também são as alterações climáticas. As alterações climáticas, portanto, o aumento das temperaturas podem levar a que haja um problema, que é o problema da indução floral, que é o facto de as plantas serem induzidas a florir na primavera a seguir um período de inverno frio, portanto, que provoca essa floração, concentra a floração na primavera e, com o aumento da temperatura, podemos chegar muito facilmente a uma situação em que, em algumas zonas, em alguns pomares, não haja frio suficiente para induzir as plantas a florir. Isso pode não acontecer todos os anos, mas acontecer em alguns anos em particular em que haja menos frio.